Ressonância magnética, ultrassom e tomografia. Esses são apenas alguns dos exames por imagem que ajudam a diagnosticar e também prevenir doenças. E esse é o nosso tema do Saúde em Dia de hoje. E para falar sobre esse assunto no Saúde em Dia de hoje, o nosso convidado é o médico radiologista Dr. Vinícius Martinelli, que vai falar sobre os benefícios e também as mentiras que ainda permeiam sobre esse assunto no mundo todo, né, doutor? Primeiramente, bem-vindo. E, infelizmente, existem muitas mentiras que circulam esse assunto, né? Sim. Bom, muito obrigado, Kelly, pela oportunidade. E realmente ainda, né, os pacientes sofrem dessas mentiras contadas aí na internet, né? Isso daí é uma coisa que realmente tem afetado a saúde da população mundial, não é só no Brasil, obviamente, mas isso daí é uma coisa que tem que ser veementemente combatida pelos médicos especialistas para que a população não sofra com isso, né? Primeiramente, para o pessoal que está em casa, a radiologia é uma especialidade médica, mas em resumo, o que é a radiologia, doutor? A radiologia é o apoio diagnóstico por imagem para o médico. Então, quando o médico, na sua atividade diária, com anamnese, exame físico, ele não conseguir chegar a um diagnóstico, ele vai lançar mão de exames por imagem para conseguir chegar no diagnóstico do paciente. Então, a radiologia ela funciona de maneira, digamos, coadjuvante ao médico especialista ou ao clínico que seja, para dar um melhor diagnóstico para o paciente. Então a gente está aqui para apoiar as outras especialidades médicas, dando o melhor diagnóstico sempre. Eu falei da ressonância, da mamografia. Quais são os exames mais comuns, digamos assim, os que são feitos todos os dias? Sem dúvida. Todos os exames são bem importantes, né? Mas os mais comuns são a ultrassonografia, né? Que ela consegue ter uma ampla variedade de exames, né? Então, da cabeça ao ponta do pé vai ter ultrassonografia para ser realizada. Mas, dentre outros, tem a ressonância, que é importantíssimo, altamente difundido e que sabe-se que dá um diagnóstico preciso de praticamente todas as partes do corpo também. Mas, além disso, tem outros exames super importantes, como a mamografia, exame de rotina, né? A densitometria também é a rotina da mulher. E a tomografia, que daí, nesses tempos de Covid, foi o ator principal, né? Sem ela, realmente, para a gente estimar a gravidade do acometimento da doença, não teria como ser possível. Doutor, fala-se muito da questão do diagnóstico por imagem, mas os exames de imagem também são utilizados na prevenção da saúde. Sim, e como eles são utilizados na prevenção da saúde? O principal exame que consegue dar esse exemplo é a mamografia. A mamografia digital, realizada para as mulheres sem nenhuma história familiar de câncer de mama. Para todas as mulheres, a partir dos 40 anos, ela tem uma redução da mortalidade por câncer de mama em até 40%. Então, se as mulheres realizarem o exame de mamografia sem sentir nada, ela vai lá para realizar o exame uma vez ao ano, é igual revisão. Vai lá, faz o exame e, se tiver alguma coisa, vai aparecer precocemente. Mais de 90% dos casos de câncer de mama, quando tratados precocemente, a mulher vive a vida sem saber que teve câncer de mama. Não tem quimioterapia, não cai cabelo, não tem cirurgia mutilante, a autoestima dela não cai. Então, uma vida normal depois. É diferente de que tem um diagnóstico tardio. Então, essa é a vantagem e essa é a condição que a radiologia impõe às mulheres de todo mundo no caso da mamografia. Tem outros casos, né? Mas no caso da mamografia é essa a vantagem. Falando ainda da mamografia, eu acho importante salientar que dentro dessas notícias falsas, as famosas fake news que rodam o mundo todo, falou-se uma época muito que os exames de imagem poderiam trazer prejuízo para a saúde. Isso está muito relacionado à mamografia, né, doutor? Sim, a mamografia ela sofreu muito no mundo inteiro nos últimos tempos, que não sei como essas fake news chegam tão longe.
E houve-se uma disseminação de que a mamografia gerava câncer de tireoide, porque a mulher ia todo ano fazer o exame da mama e a tireoide estava ali na mesma região e elas achavam que a mamografia daria câncer de mama. Só que isso é uma relação que não tem nenhuma comprovação científica, até porque nos últimos anos, com o aumento dos exames de imagem, houve-se aumento do câncer de tireoide, mas houve nos homens também. E os homens não fazem mamografia. É raro, exceções os casos de câncer no homem, para ele fazer mamografia. Então, realmente, isso daí é uma falácia. Além do que, a radiação ela é só na mama. Hoje os aparelhos usam cada vez menos radiação e vai ficar só na mama. Tem todos os mecanismos para ficar contida ali a radiação. Ou seja, a radiação que vai na tireoide no exame de mama anual é a mesma coisa se você passar uma tarde no shopping, no domingo. Pelo tanto de onda que tem eletromagnética dentro de um lugar com tantas aglomerações de pessoas assim. Isso Então, realmente é uma falácia. Todas as entidades médicas aí, elas veementemente disseram assim, não está indicado o uso de protetor de tireoide, que muita gente queria que fosse nas clínicas, que vou fazer a mamografia com protetor de tireoide. Não, as entidades médicas aí, elas disseram que realmente está contraindicado até o uso disso. Por quê? Porque quando você faz o protetor de tireoide, pode ser que tenha que refazer o exame da mama, que atrapalhe. E aí você vai dar mais radiação na mama, por uma dose insignificante que ficaria na tireoide. Então, realmente, a gente ainda enfrenta fake news até num campo tão importante como esse, como a mamografia para as mulheres, né? Dentro desse assunto, doutor, existe alguma contraindicação quando nós falamos de exames por imagem? Bom, existem contraindicações. Por exemplo, os exames que utilizam radiação ionizante não são indicados para grávida, a não ser que o risco supere o benefício. Por exemplo, no caso de uma tomografia para grávida. É contraindicado, né? Por exemplo, se ela tiver numa condição que vai sofrer, por exemplo, um traumatismo craniano, que ou é a vida dela ou é a vida do bebê, com certeza vai ser realizado o exame de tomografia. Salvo essas condições, não vai ser realizado o exame com radiação na grávida. Então a mamografia da grávida é adiada, a densitometria da grávida é adiada, o raio-x é adiado e a tomografia, obviamente, que é o exame que mais tem radiação, também vai ser adiado. Então, nesses casos aí, há as contraindicações. As outras contraindicações são relativas. Da ressonância tem relação com o campo magnético, paciente que é portador de marca-passo, implante coclear, alguma prótese, alguma coisa, se for fazer um paciente anestesiado, ele não vai poder entrar no exame de ressonância magnética por conta do campo magnético. Fora isso, as contraindicações são muito poucas. O ultrassom, que é o carro-chefe da radiologia, ele inclusive não tem contraindicação nenhuma. Não tem radiação, todos os pacientes podem fazer, de recém-nato até o paciente mais idoso, ele faz ultrassom em qualquer momento da vida dele. Isso é importante falar, que nós falamos da mamografia, que é muito voltada à saúde da mulher. Isso. Mas existem também exames para os homens, né? De todas as idades, específicos. Isso, sem dúvida, né? Então a mulher tem a rotina dela lá com a mamografia e a partir do desenrolar ela vai para outros métodos de imagem da mama, ultrassonografia e ressonância. O homem não é diferente. O homem tem que fazer a rotina dele do câncer de próstata. Então ele vai no médico dele, o médico dele faz o anamnese, exame físico, faz o toque, faz o ultrassom e o exame de sangue PSA. A partir desse momento, ele está fazendo o rastreio do câncer de próstata. Então os homens a partir de 45 anos procuram o seu urologista para fazer isso. Isso é o que a Sociedade Brasileira de Urologia indica, né? Esses 3 exames. A partir disso ele tem outro leque de exames para concluir o diagnóstico ou para prosseguir a investigação. Hoje em dia a gente faz a ressonância multiparamétrica da próstata. É um exame super avançado que diz exatamente onde a área suspeita, ou seja, se caso ele tem um câncer de próstata, ele vai fazer um exame mais moderno que vai detectar a área suspeita exata. Ele vai fazer uma biópsia guiada pela imagem da ressonância. E ele vai conseguir ter um tratamento depois menos, como é que se diga? Com menos sequelas para ele. Então, antigamente tinha o câncer de próstata, tinha que tirar toda a próstata porque não sabia exatamente onde é que estava a área acometida. Hoje em dia não pode acontecer mais isso. Você tem métodos diagnósticos para aproximar muito mais da eficácia e efetividade do tratamento. Quando nós falamos de exame de imagem também, até antes da vida já serve também, né, doutor? Já.
Então, a gente acompanha a grávida, né, a gestante, em todos os momentos, né? Desde o momento que ela descobre que ela vai fazer o primeiro ultrassom, que é o melhor ultrassom para dizer a idade gestacional, é imbatível. Com 8 semanas é a melhor data para fazer o primeiro ultrassom. Dali a pouco ela tem o diagnóstico, tem a idade gestacional, faz o primeiro exame morfológico com 13 semanas. Dali a pouco faz mais um exame de avaliação de crescimento. Faz o exame de morfológico de segunda semana, faz um rastreio de pré-eclâmpsia através do exame de imagem. Então, se você faz exames de imagem, você se antecipa ao problema. Por exemplo, como você consegue, se a paciente tem um risco maior de desenvolver uma doença hipertensiva lá no final da gestação com complicação na hora do parto, você, com essa informação, você dá medicações para chegar lá e ter um risco menor de ter acontecido alguma coisa. E assim vai. E faz também ultrassom 5D, né? O ultrassom 5D é muito interessante. Ele aumenta a efetividade da relação materno-fetal. Então a grávida lá vai fazer o exame, vem com o parceiro e eles vão ver o bebê lá bonitinho, 5D, e você vê que aquilo dali melhora a relação do casal e melhora a vontade da mãe com o bebê. Cria mais vínculo. Cria mais vínculo. É super interessante. Particularmente eu gosto bastante dessa reação, assim. Então isso daí é super importante, né? Então, antes de vir à vida, os exames de imagem também já servem, e depois de vir à vida, desde o bebezinho até qualquer idade, que haja necessidade, o pedido médico, né, do profissional especializado, a pessoa pode fazer. Isso. Então, a ultrassonografia ela auxilia todas as especialidades médicas, desde a neonatologia, que, por exemplo, quando o bebê nasce em más condições, não chorou, etc., pode ter repercussões intracranianas, e quem faz esse diagnóstico da extensão, do que aconteceu exatamente, é a ultrassonografia transfontanela, por exemplo. E aí vai um leque de opções do dedo, faz ultrassom do dedo, da ponta do dedo, para detectar tumor na célula ungueal da unha. E tudo a gente consegue fazer ultrassom aí. Até tem ultrassom do globo ocular. Na oftalmologia, muito bem empregado pelos colegas. E assim, realmente, em todas as áreas, o diagnóstico por imagem vai conseguir ser importante. Nós falávamos antigamente muito sobre raio-x, né, doutor? Isso. Hoje, em Nova Mutum, como o senhor disse, a tecnologia facilitou, as pessoas não precisam mais sair de Nova Mutum para ter esse diagnóstico, ter esse acompanhamento que é tão vasto dentro dessa especialidade, né? Isso. O raio-x ele é um exame que ficou para parte de triagem, né? Então, nos grandes centros, como que acontece? Faz o raio-x, esse raio-x é enviado para uma inteligência artificial, se tiver algo alterado, ele vai ser visto antes. Se não, é muito difícil dos exames de raio-x detectar alguma coisa ou mostrar alguma coisa assim de imediato. Sempre vai ter uma alteração e vai ter que pedir outro exame. E aí os outros exames realmente passaram por uma evolução tecnológica impressionante nos últimos anos, né? Então, se pegar a radiologia que era feita 10 anos atrás, que a radiologia que é feita hoje, é muito diferente. Realmente é uma área que tem que estar sempre se atualizando aí. Doutor, o senhor falou das outras especialidades, dos outros colegas de trabalho. Existe alguma restrição caso o paciente queira vir diretamente fazer o exame antes de passar pelo médico? Existe algum exame que ele pode vir direto na clínica fazer? E existem alguns que só com pedido médico? Isso. A radiologia é uma especialidade médica, ela funciona como uma interconsulta. Então, o médico examinou o paciente e solicitou um exame. Solicitação de exame é um ato médico. Então, você vai no seu médico de confiança, ele vai te examinar, vai te consultar, etc. E a partir dessa consulta, faz uma solicitação de exame e o radiologista faz o exame, faz o laudo do exame e devolve para o médico. Então, é uma conduta, segundo o CRM, esse é o Código de Ética Médica, é assim que é regido a profissão. Então, dessa maneira, não é possível o paciente fazer um exame de imagem sem uma solicitação médica. Hoje em dia ficou muito mais fácil com a internet acontecer isso, né? Então, com a internet, isso daí é muito simples. Você faz a consulta, esqueceu, pede para a secretária, faz isso, etc. e consegue ter a solicitação médica. Antigamente não era assim, mas agora está muito mais fácil para ter o contato com o seu médico. Até por uma segurança do próprio paciente, né, doutor? Sim, e muitas vezes o ideal é realmente confiar no médico solicitante. Por quê? Tudo vai
valor e mais efetividade. Por exemplo, pede um exame e não é aquele exame, é outro exame, não é outro exame. Não é outro... Se você realmente confia no seu médico, você vai ter certeza que você vai fazer o exame que o seu médico precisa para te tratar. Então você vai lá, meu médico pediu isso daqui, vamos fazer isso daqui, vamos ir para o tratamento para a gente realmente... Ou não é isso daqui, vou precisar de outro colega especialista. Então vamos fazer um encaminhamento para o outro colega fazer o melhor tratamento possível. Então o exame de imagem ele tem essa posição aí dentro das áreas médicas. Doutor, falando ainda sobre as fake news, é muito importante que as pessoas estejam cientes, conscientes e busquem uma informação de qualidade com os profissionais adequados, quando se fala do diagnóstico por imagem, né? Sim, sem dúvidas, né? Então, o que a população tem que ter em mente é que o diagnóstico por imagem vai ajudar o médico dela próprio, né? Então, ela tem que ter um médico de confiança para não ter esse problema de o Dr. Google, né? Famoso Dr. Google, né? O exemplo maior do Dr. Google que a gente vê na radiologia é relacionado à intolerância à lactose. Agora todo mundo tem intolerância à lactose, só que ninguém foi no médico, ninguém fez um exame específico para detectar e ninguém está fazendo suplementação de cálcio, porque de repente ele fala assim, não, eu não vou mais ingerir nada que tenha leite e passa 10, 20 anos aí sem ingerir leite ou derivados dele, né? Aí a conta chega lá na frente quando vai fazer o rastreio para osteoporose. A osteoporose é considerada pela OMS como a epidemia silenciosa do século. Que é o enfraquecimento dos ossos. Enfraquecimento dos ossos, tem fragilidade do osso, ele tem uma queda da própria altura e fratura. Isso numa idade mais avançada é igual ficar na cama, entendeu? É debilitante, né? Uma comorbidade muito... Isso, obviamente, gera um impacto financeiro também no mundo todo. Estima-se que em 2025 vai ter 500 milhões de pessoas no mundo com osteoporose. Então, realmente, tem que ter um médico de confiança para dirimir essas dúvidas que são geradas através da internet. Então, do Dr. Google não é a melhor saída, não. Tem que ter um bom médico acompanhando, né, doutor? Sim, sem dúvida. Preventivamente falando, né? Sim. E aí, para finalizar, essa questão dos avanços tecnológicos dentro do diagnóstico por imagem, que é uma das principais preocupações das pessoas, sim, que permeia aí uma mentira muito grande dos prejuízos que isso vai causar à saúde. Uhum. É uma tecnologia que não para de avançar, todo dia chegando informação nova e todo dia se avançando para melhorar para nós, os pacientes, né? Sim, sem dúvidas, né? A radiologia diagnóstica por imagem é uma ciência que não está nem um pouco estática e está continuando a avançar. Então, em todas as áreas, são 6 carros-chefes, digamos, 6 aparelhos, né? O raio-x está continuando avançando, o ultrassom, a mamografia, a densitometria, a ressonância, a tomografia. Para você ter uma ideia, o mais recente, digamos assim, é uma tecnologia que foi introduzida dentro da ultrassonografia, que é a elastografia. Difícil nome, né? É. O que ela faz? Ela consegue medir se aquela estrutura que está sendo vista no ultrassom ela é mais rígida ou ela é mais macia do que a estrutura de controle, digamos assim. Então, antigamente tinha-se muita dúvida na ultrassonografia se era um cisto um pouquinho espesso, uma imagem líquida de uma imagem sólida, um cisto de um nódulo. Então, com a elastografia a gente consegue determinar. Essa região é X vezes mais dura do que essa região. Nossa. Então, é uma tecnologia que ajuda num diagnóstico que já estava aí para ser feito, entendeu? Então, todas essas tecnologias, esses avanços são sempre em prol do paciente, da saúde do paciente. E a questão dos avanços e dos malefícios, né? A maioria desses malefícios são a maioria fake news, porque tudo é muito bem regulamentado e é muito bem controlado, relacionado à dose de radiação, relacionado a tempo de exposição do exame, etc. Né? Então, hoje em dia, no mundo inteiro, é seguro realizar todos os tipos de diagnóstico por imagem, de exames de diagnóstico por imagem. Então, doutor, diagnóstico por imagem previne e também ajuda a melhorar a qualidade de vida da pessoa que vai enfrentar um problema de saúde e, na dúvida, procure um médico radiologista que é um especialista, assim como qualquer outro especialista da área médica. Né? Isso mesmo, né? Então, o diagnóstico de imagem está aí para ajudar o médico
todas as áreas da medicina vão ser ajudadas pelo diagnóstico por imagem e os pacientes têm que saber quem é o seu médico radiologista. Então, quando for procurar uma clínica, pergunte quem é o médico radiologista. Ele possui habilitação, etc. Então, isso daí é importante. Em qualquer lugar que for realizar exame, sempre vai ter um médico radiologista. Mesmo que o exame for feito pelo técnico, como é o caso da tomografia, da ressonância. Por trás dessa equipe toda, tem um médico radiologista fazendo treinamento, controle e análise de todas as imagens. Então é importante saber desse médico, dessa especialidade, para você também ter mais confiança no método, no exame, etc., para ter um melhor tratamento. Doutor, muito obrigada pela sua participação no Saúde em Dia de hoje e hoje falando sobre os vários benefícios e a vasta gama de opções de exames de diagnóstico para deixar sempre a sua saúde em dia. Nos vemos na próxima semana.